churrasqueira, controle remoto. Você aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta o número... Puta vida! E agora pra desligar essa merda aí, meu? Tá pegando fogo, bicho! Eu sei que eu tô atrasado, rapaziada. E eu sei também que o lendário episódio 7 saiu hoje. Nem precisa falar. Baru, o discurso do Subaru do anime ficou igual ao seu resumo. Eu sei, meu nobre. Eu vi o Twitter, né, enquanto eu tava trabalhando. Mas como essa semana, né, eu fiquei todo estourado na calçada por causa de uma gripe, eu não consegui soltar vídeo antes. Inclusive, eu ainda tô meio doente. Mas como não pode faltar vídeo, né, bora trabalhar, rapaziada. O episódio 6 de ReZero saiu e ficou muito da hora. Mas cortaram muita coisa. Infelizmente, esse volume tem tanta coisa pra adaptar que eu tinha certeza que eles iriam fazer isso. Na verdade, boa parte das interações que rolam nesse volume foram cortadas ou encurtadas pra caber nesse episódio. Se você quer saber exatamente como foi na novel, é só você assistir esse vídeo meu aqui. Nele, eu resumo completamente o volume 18, onde foi adaptado o anime. Tá exatamente como tá na novel, rapaziada. Pra quem tem preguiça de ler, tá aí. Mas bom, antes de iniciar a análise desse episódio, né, rapaziada, eu acabei esquecendo de comentar sobre a cena pós-crédito do episódio anterior, né, o episódio 5. E rapaziada, lá teve uma parte considerável cortada. Nessa cena, a Emilia basicamente testemunha, né, o arregaço que a Comporta fez na cidade, juntamente com a informação que a Cápula queria mais 3 coisas agora: o tomo da sabedoria, o espírito artificial e o casamento da garota de cabelos prateados. Na novel rola igualzinho, rapaziada, com a diferença, né, que a 184 chega a cair no chão e a Emilia protege ela. Afinal, a Comporta abrindo, né, fez a cidade inteira tremer, inclusive onde a Emilia tava, né, que era praticamente do outro lado. Ela vê o rastro de destruição e fica extremamente preocupada com o Subaru e as outras pessoas, pensando até em sair pra ajudar, né, mas o 184 diz que não seria uma boa ideia. Afinal, se o Regulus visse ela, daria muita merda. E mais, que a cidade tava cheia de arcebispos, todos extremamente fortes. Então por isso que ela tinha que tomar cuidado, né, com as ações dela. Uma coisa que gera dúvida na galera, rapaziada, que vê o anime só, é que não é explicado por que a Emilia simplesmente, né, não saiu correndo da torre quando o Regulus tava lá. Ela praticamente não conhecia ele. E bom, a gente que vê o anime, né, e lê a novel, sabe que ele é forte. Mas a Emilia não fazia ideia, rapaziada. Na realidade, ela só foi saber que o Regulus era um arcebispo depois que a 184 conta. Afinal, ele fez questão de esconder. Então por que ela não deu um pau no Regulus e meteu o pé, né? Bom, rapaziada, era que por algum motivo, ela sentia o poder do Regulus, mesmo ela nunca tendo visto ele em ação. Na novel, ela diz que é algo semelhante à presença do Reinhard. Então por isso, né, que ela tinha tanto receio. Mas enfim, a 184 tava lá pra fazer os preparativos pro casamento dela. Afinal, a cerimônia era um dos requisitos da Cápula, né? Depois disso, né, a cena pula pro Subaru naquela cena misteriosa que aparece, né, logo que o episódio começa. E bom, rapaziada, essa cena aqui das maldições brigando, né, dentro do Subaru, foi uma das representações mais legais que eu vi em ReZero. Na novel, isso não existe. Na realidade, o que rola nessa parte é exatamente a minha narração que eu fiz no resumão, que é essa daqui. Não sentia nada, não enxergava nada, apenas era escutado 2 vozes, uma gritando e outra se lamentando. Não se sabia de quem eram essas vozes, mas as 2 vozes se misturavam com uma correnteza na mente. Mesmo não sentindo suas pernas, braços, tronco ou cabeça, tudo o que o garoto ouviu era o eu que lutava com todas as forças para se manter vivo, livre da eterna prisão. Agora, no anime, era como se as maldições estivessem brigando pelo corpo dele, ou dentro do corpo dele, né? Lá no arco 2, arco 3, né? O Subaru tinha sido amaldiçoado pelo Urugarumu, que são aqueles cachorros do capeta, né? Na segunda vez que ele foi amaldiçoado, o Roswell passou o fogo em todo mundo, e a maldição ficou inativa no corpo dele, né? Bom, até ele receber outra, né? Porque agora as 2 maldições estavam brigando dentro do corpo dele, pra saber quem que vai matar ele primeiro. Tá foda. E assim como na novel, né? A Priscila acorda ele naquela delicadeza dela de sempre. O Subaru se levanta desesperado, né? Por causa das chamas. E nós podemos ver o estrago que rolou em Pristela mais de perto. Do lado da Priscila, né, tava a Liliana, que também tinha se salvado. Depois que rolou o ataque da Sirius, né, as duas meteram um pé e encontraram o Subaru tempos depois largado no chão. O Subaru viu aquela merda toda, né, que tinha dado e lembra que ele tava sem perna, né. E quando ele vai olhar a perna dele, rapaziada, ele vê aquela bizarrice que tava consumindo a perna dele. E assim como na novel, né, a Liliana fica achando aquilo nojento e a Priscila acha curioso. Ela faz um pequeno corte na perna dele pra ver o que acontece, né, e de forma surpreendente, a perna dele se cura totalmente. O Subaru menciona o sangue de dragão da Cápula, né? Mas na novel é mencionado as maldições de Gusteco, que tinham, né, uma tal regeneração também. Já no anime, né, isso nem é mencionado. E na novel, rapaziada, a Liliana também canta sobre o sangue de dragão, né? Que o dragão divino Vulcânica conseguia curar tudo, né, com o sangue dele. Mas a Priscila na novel, né, meio que duvida dessa eficácia, porque no caso do Subaru, né, se fosse o caso, ela só curou a perna dele. O resto, né, era totalmente vulnerável e fraco. E obviamente, né, a Liliana fica puta e gera esse diálogo aí.
aqui rola um diálogo também, né, adiantado da novel, com a Priscila comentando sobre as novas exigências da Capella. Na transmissão depois da enchente, a Capella revela que ela queria o livro da sabedoria, né, o espírito artificial e o casamento da Emilia. E por que é adiantado, rapaziada? Bom, porque quem fala isso pro Subaru é o Julius lá depois, não a Priscila. Foi só uma pequena mudança, né, mas nada que alterasse a história tanto assim. Mas bom, o Subaru questiona os acontecimentos, né, depois da luta, e do nada a Priscila joga ele no chão. E rapaziada, aqui nós temos uma das melhores cenas do episódio. E em volta da Priscila, né, tinham várias criaturas, que eram chamadas de semibestas. E rapaziada, vocês vão me perdoar, mas eu achei o design desses bichos uma completa porcaria. Até no Twitter teve a concept art deles, mas mesmo assim me deixou bastante decepcionado. Na novel, né, é descrito como aberrações, monstros. Agora no anime, né, é como se o bicho fosse um Pokémon, mano. Olha a carinha desse daqui. E eu até passo o pano, rapaziada, afinal, nem na web novel esses bichos existem. É coisa totalmente da light novel. Mas vamos combinar, né, na novel é muito melhor, mano. Mas bom, a Priscila faz aquele show-off todo, né, mostrando seu verdadeiro poder. E rapaziada, essa cena ficou muito da hora, eu tenho que admitir. Animaram muito bem, né, a espada lendária dela saindo da bainha. E pra quem não sabe, né, a espada da Priscila é uma das 10 espadas lendárias de Re:Zero, chamada Espada Yang. O portador só consegue usar essa espada, né, se ele for digno dela, porque caso contrário, né, ele viraria cinzas. E sim, rapaziada, por ser uma espada lendária, ela é da mesma categoria da espada do Reinhard. Afinal, ela é considerada uma arma única e extraordinária. Só que mesmo sendo uma espada lendária, né, não é tão forte assim, né, quanto a espada do Reinhard. Mas bom, rapaziada, teve uma coisa aqui que eu não entendi. A Priscila comenta, né, a tal recompensa, né, que ela daria pro Subaru, que é a espada Yang, né, ver a espada Yang e saber sobre as semibestas. Só que em teoria, isso é só 50% da recompensa, rapaziada. Mas por que seria só 50%? Bom, na novel, ela comenta algo muito importante sobre as semibestas, que no anime ela não explicou. Mas bom, na novel, as semibestas tinham características bem específicas. E essas características específicas, né, eram suficientes para você conseguir combater elas, porque todas elas eram muito letais. Todas elas eram compostas por 3 tipos: as surdas, as cegas e as mudas. E aquela que atacou a Priscila na novel, né, era uma versão surda. E sim, na novel era só uma, rapaziada. No anime, né, eles colocaram várias. Ela fez um som com o pé, né, e cortou ela em alta velocidade com a espada Yang. O Subaru se impressiona com aquela força toda dela e agradece a ajuda. Depois dos bichos ser morto, né, rola aqui outra cena removida da novel, que eu achei até boa remover, né, não fazia muito sentido também. A Liliana, né, que tinha se escondido, ela volta correndo dizendo que encontrou uma pessoa ferida no chão, só que essa pessoa tava viva. O Subaru enfaixa o cara, né, que tava com um ferimento no ombro e leva ele pro abrigo mais próximo. Afinal, a Priscila também queria ir pra lá mostrar uma coisa pro Subaru. Chegando lá, né, nós vemos o desespero das pessoas. Afinal, o confinamento junto da autoridade da Sirius, né, em larga escala, tava fazendo todo mundo ficar desesperado. E sim, aqui rola outro corte da novel. A reação do Subaru na novel é bem pior quando ele é exposto à autoridade da ira. Quando ele começa a ser afetado, ele diz que tem vontade de matar a Priscila ali mesmo. E se não me engano, né, na novel, ele queria rasgar o rosto dela com as próprias mãos. A Priscila agarra o Subaru pela cabeça e faz ele manter a atenção na Liliana, que em poucos segundos conseguiu transformar todo aquele desespero em uma completa alegria. O canto dela fez com que todo mundo lá dentro, né, se acalmasse. E o Subaru percebeu que isso seria ótimo contra a autoridade da ira. E claro, assim como na novel, né, a Priscila revela o verdadeiro objetivo dela, né, que não era salvar as pessoas, mas sim encontrar o pequeno serviçal dela chamado Stiltz. Depois disso, né, rola um pequeno pulo pra cena da Emilia, falando com o Regulus lá na torre de controle. Aqui, rapaziada, é revelado a grande fixação do Regulus com as expressões neutras, e que um rosto bonito pra ele era tudo que importava. E que logo, ali do lado, né, seria o casamento dela, na grande catedral. Ou seja, era pra Emilia ficar pronta logo logo. Ele, da mesma forma que na novel, né, se irrita com a Emilia não mudar de expressão, e arrebenta a sala com o poder dele, quase matando a 184. Na novel, rapaziada, pela descrição, o estrago dentro da sala era muito maior. Fora que, se não me engano também, né, a 184 chegou a ficar com medo. Não foi que nem no anime, né, que ela ficou com a expressão neutra mesmo quase sendo morta. Mas enfim, o Regulus vaza e fala pra elas ajeitarem tudo. Depois disso, né, rola aquela cena do Subaru fugindo dos monstros. E essa cena, rapaziada, rola de uma forma diferente em relação à novel. Lembra que eu disse, né, que a Priscila adiantou uma informação sobre os pedidos da Capella? Então, o Julius, assim que salva o Subaru, ele revela isso pra ele. Aliás, outra coisa que mudaram, né, foi a quantidade de monstros também atrás do Subaru. Os caras resolveram inverter por algum motivo, né? O Subaru nessa parte tava fugindo de 3 monstros ao mesmo tempo. E cada um deles era de um tipo diferente, né? Ou seja, tinha o surdo, o mudo e o cego. Só que no anime, né, só tinha um. E aí o Julius aparece e salva ele. Com a segurança de todos confirmada, né, o Subaru segue pro paço municipal. Afinal, foi lá que eles se recuperaram, né? E a companhia Muse foi atacada. Chegando lá, eles encontram o Felix dando um tapa na cara do Wilhelm, por causa do estado crítico da Crush. É sempre a Crush, né, rapaziada? Às vezes eu acho que o autor odeia ela. Lá o Ricardo recebe eles, né, e ele entrega
entrega o chicote pro Subaru, né, que ele tinha perdido. E bom, uma coisa que o anime não deixou claro, rapaziada, assim como foi na novel, né, era que o Subaru não se lembrava de nada, nem que ele amarrou a Crush, nem que ele tentou montar no dragão. As memórias dele estavam muito confusas. E outra coisa também, né, era que ele tinha uma informação inédita, que era o sangue de dragão. Nele os efeitos não eram tão negativos assim, porém na Crush, né, parecia ser muito grave. Talvez isso ajudasse o Felix a curar a Crush, né. O Subaru até queria ir lá ver ela, mas no anime, né, o Julius impede ele, e na novel foi o Ricardo que fez isso. O momento de ver a Crush seria outro, afinal, o Subaru tinha que ver a Anastasia que tava esperando ele. Depois disso, né, pula pra cena da Emilia, rapaziada, fazendo o famoso boneco de gelo na cama. A Emilia salta pra fora e caminha nas plataformas de gelo, até encontrar o Regulus usando o Mecha. Nessa cena, rapaziada, a Emilia pensa várias coisas. Na novel, por exemplo, né, ela sabe que não podia fazer muita coisa. O que ela sabia que ela podia fazer, né, era vazar informações do culto pro Subaru, de alguma forma, né, até eles irem lá salvar ela. Foi por isso, né, que ela se arriscou tanto assim. Ouvindo o Regulus pelo lado de fora, né, a Emilia percebe que ele tava falando com a Capela. E nós temos aqui uma informação muito importante, rapaziada. A informação que a Capela não mandou abrir as comportas, como ela mesma tinha dito antes, né. Ou seja, quem foi que abriu as comportas? O Regulus termina a conversa putaço com a Capela, né, e sai pela porta da frente depois das esposas dele chamarem ele. Na novel, se não me engano, rapaziada, a Emilia chega a usar um espelho de gelo pra conseguir ver dentro da sala. Por isso que também na novel, né, ela quase foi pega. Mas enfim, nessa cena aqui do paço municipal, rapaziada, rola muito corte. Primeiramente, né, a Anastasia falando do Garfield, porque, né, o Garfield desapareceu. E o que ele tava fazendo, rapaziada? Basicamente rondas, né, em volta do paço municipal. E logo depois, né, ela fala que quer conversar a sós com o Subaru. Ou seja, o Julius tá nessa cena, né, é um completo erro, né. Ou melhor, adaptaram assim, porque ela queria falar só com o Subaru. Lá rola uma extensa conversa entre ele e a Anastasia. O Subaru comenta, né, sobre a tal perna dele, né, que tava preta. Afinal, era uma informação importante. Só que no anime, né, ele fez questão de não falar nada. Talvez, né, no próximo episódio fale. Eu não vi ainda, então não tem como eu saber. Mas enfim, a Anastasia, né, também comenta que conseguiu fazer contato com o dragão e com as moscas, que eram, né, aqueles monstros lá que a Capela acabou transformando. E o mais bizarro, rapaziada, foi o que a Anastasia falou. Ela tinha medo das pessoas, né, que estavam transformadas em monstros tirassem a própria vida. E o motivo era bem nítido, rapaziada. A maioria deles tinha consciência e não queria ficar preso no corpo de um monstro. Mas como as pessoas mal conseguiam se mexer direito, né, porque estavam transformadas em moscas, né, elas não conseguiam saber como se mexia direito. Então, elas não iriam atentar contra a própria vida, pelo menos por enquanto. Outra coisa que foi cortada, né, foi a reação super suspeita que a Anastasia faz depois do Subaru revelar que a Beatrice era o espírito artificial. Na novel, ele fala a mesma coisa que no anime, né? Só que assim, né, na novel, ele comenta que só pode ser a Beatrice, né? Não teria como ser outro espírito artificial na cidade, né? É aí que tá. Talvez seja, hein? Talvez. Eu não tô dando spoiler. Outra coisa que cortaram, né, que eu não entendi o porquê, foi a Anastasia não contar os detalhes, né, que aconteceu com o Kiritaka e o Conselho dos 10. Não sei se vocês notaram, rapaziada, mas o Subaru no anime não sabe sobre a morte do Conselho dos 10. Ele só sabe, né, que o Kiritaka tava desaparecido. Agora, o que aconteceu depois? Bulufas, o Subaru não sabe. Até porque, né, essa cena, né, que a Anastasia fala que aconteceu, é basicamente a cena off-screen, né, que apareceu no anime também, né, dela sendo atacada pela Sirius. Basicamente, nessa parte, ela conta tudo pro Subaru. Tudo exatamente o que aconteceu. Tá, tudo bem que o Julius fala antes, né, que a Beatriz e os outros, né, foram resgatados, mas como aconteceu tudo, não é explicado, mano. E o Subaru também não pergunta. Isso que eu achei meio paia. Na nova, né, pelo menos a Anastasia conta o que aconteceu. Agora o anime, né, ele só aceita, beleza, foi atacado e a gente tá aqui agora, é nóis. Vamos continuar. Depois, né, rola aquela cena do Julius com o mapa na mão, mostrando todos os abrigos. Na novel, rapaziada, o Julius estava muito abalado. Ele era um cavaleiro, né, e não tinha conseguido proteger absolutamente ninguém. E pra piorar, as pessoas dos abrigos, né, estavam todas naquela merda lá, né. Todo mundo tava desesperado. E como é que ele sabia disso, né? Bom, na novel, ele é informado pelos lobos de ferro que estavam fazendo rondas. E depois disso, né, ele voltou pro último andar, né, pra avisar o Subaru e a Anastasia, né, do que tava acontecendo. A Anastasia, né, comenta, né, que os abrigos estavam já perdidos, né, pelo menos uma parte deles. E que era só questão de tempo até todo mundo se matar, né. Afinal, não tinha como salvar todo mundo, né. Uma minoria iria ser sacrificada, né. E é aí que o Subaru brilha, rapaziada. Tanto na novel quanto no anime, né, o Subaru refuta aquele argumento bosta da Anastasia, que era inevitável, né, uma minoria morrer por um bem maior. O Subaru iria salvar a cidade de Pristela inteira, de qualquer jeito, com um lendário, né, discurso dele. E eu sei que ficou um episódio muito da hora, porque o pessoal no Twitter, né, ficou todo eufórico. Eu sabia que esse episódio do discurso seria o melhor da temporada. E olha que eu nem assisti ainda, hein, mano. Vou ver daqui a pouco, né, depois de editar esse vídeo aqui. Mas enfim, na cena pós-créditos, né, nós tivemos a cena da Emilia entrando no camarim do Regulus e atendendo o Mecha, né, que tinha tocado. Do outro lado, rapaziada, nós temos o tão misterioso Aldebaran. Como é que ele tinha conseguido o Mecha da Capela, mano? Não sabemos. Mas o que eu quero saber é o que vocês acharam desse episódio. Deixem aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.